Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. João Batista e a moda. E este João tinha suas vestes de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Mateus 3, 4. Dedicado a Deus como nazireu desde o nascimento, fez por si mesmo o voto de uma consagração de toda uma vida. Vestia-se como os antigos profetas, de uma túnica de pelo de camelo presa por um cinto de couro. Comia gafanhotos e mel silvestre, achados no deserto, e bebia água pura que vinha das montanhas. No tempo de João Batista, a cobiça das riquezas, o amor do mundo, o luxo e a ostentação se haviam alastrado grandemente. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando o pecado. João devia assumir a posição de reformador. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir-se numa repreensão para a sua época. Daí as instruções dadas aos pais de João, uma lição de temperança dada por um anjo do trono do céu. Que contraste entre João Batista e os que se dizem cristãos nos dias de hoje, pastores e profetas. João Batista usava roupa de couro, simples, em uma clara condenação aos luxos já da época, contrários à ostentação dos sacerdotes e príncipes do chamado povo de Deus. Desnecessário falar aqui sobre os papas com suas suntuosas e caríssimas roupas, com valores completamente absurdos e desenhadas também por estilistas igualmente mundanos e caríssimos. Poderia-se dizer, claro, que muitos desses estilistas presentearam o Papa com os seus dons, mas o uso das mesmas é e sempre será uma afronta àqueles que não têm uma roupa para se vestir, e mais ainda àquele que na terra não tinha sequer onde reclinar a cabeça. E que dizer dos que se dizem profetas nos dias de hoje, que se vestem igualmente de forma luxuosa, com seus aviões, fazendas e todos os luxos que a vida pode oferecer? Pergunte-se a si mesmo se esses podem realmente ser representantes de João Batista, que vivia de forma extremamente simples, e mais ainda, se podem ser representantes daquele que disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Recentemente, eu vi uma foto de vários pastores enfileirados, e todos, sem exceção, de terno, com o último botão do paletó desabotoado. Todos, sem exceção. E por que esse botão desabotoado? Porque é a moda. Um mundano qualquer inventa que a etiqueta ou a moda agora é deixar o último botão do paletó aberto, e milhares dos que se dizem cristãos o fazem, sem nem pelo menos tentar saber o que isso significa, mas o fazem porque querem agradar ao mundo e não querem passar por crentes quadrados. Diga-se o que quiser, mas jamais será representante de Cristo aquele que não entende que Cristo, o Filho de Deus, abandonou as riquezas, a glória, a majestade e o poder para vir a esta terra como o mais simples dos homens, vivendo de forma simples para demonstrar ao mundo e a todos o que é ser verdadeiramente um cristão. A moda que tanto João Batista fez questão de desprezar é infelizmente encontrada entre os cristãos, afetando homens e mulheres igualmente, e encontrando nas últimas uma repreensão que não pode ser desprezada, a menos que se queira sofrer as consequências de tal escolha,
conforme diz o profeta Isaías. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos, as caixinhas de perfumes, os brincos, os anéis, as joias do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. A mensagem é clara e é para os nossos dias também. As ditas mulheres cristãs se exaltam orgulhosamente, andam com o pescoço erguido, exibindo-se, lançando olhares impudentes, provocativos, e quando andam, caminham afetadamente, pois usando de saltos altos, para melhorar o contorno de suas formas e deixá-las sensuais, atraindo a si olhares masculinos de desejos, tendo anotado ao lado de seus nomes o pecado da luxúria e do sensualismo, e afetam sua própria coluna, sendo vítimas de lordoses, fazendo tilintar com barulho na igreja com seus saltos, quebrando a reverência devida ao culto de Deus. Portanto, o Senhor tirará as tiaras, os pendentes, os braceletes, que são um monumento ao dinheiro, perfumes que provocam os homens, brincos, anéis, vestidos de festa, que são os ídolos do luxo, os espelhos que alimentam a vaidade, e o linho finíssimo, que deixa à mostra parte do corpo, levando ao pecado da sensualidade, etc, etc, etc. E em lugar do cabelo pintado ou encrespado, ficará calva. No lugar da veste de luxo, enquanto outra irmã não tem sequer o que vestir e é desprezada ou humilhada por sua vestimenta simples, vestirá pano de saco e queimadura em lugar de formosura. Não foi isso exatamente o que aconteceu com as mulheres judias na época de Hitler? Não tiveram elas arrancadas todas as joias com que quiseram embelezar-se, sendo o dinheiro obtido por estas mesmas joias transformado em armas que tiraram suas próprias vidas, de seus filhos e de seus irmãos? Não foi tiradas suas roupas e vestes caras, e em seu lugar não tiveram que estar nuas ou seminuas, com uniformes de presidiárias fétidas e de saco? Não tiveram seus cabelos rapados, com a desculpa dos alemães que era para não propagar piolhos entre elas, quando em verdade o era para vender seus cabelos a fim de financiar também a mesma guerra contra eles mesmos e contra as demais nações? E sabemos que Deus não muda, porque as mulheres ditas cristãs de hoje, moderninhas, acreditam que o mesmo não ocorrerá com elas, insistindo em imitar cada vez mais o mundo? Que diremos das unhas, dos cabelos e dos olhos pintados nas mulheres que se dizem cristãs? É bem verdade que muitas mulheres o fazem sem saber que isso desagrada a Deus. Mas falamos aqui daquelas que têm luz acima de tudo, daquelas que se dizem pertencer à igreja de Deus escolhida. Não, também não é assim, elas dizem. Diriam essas crentes mais moderninhas, que preferem a moda para não parecer quadradas, cafonas. Isto não tem nada a ver, dizem. Depois veio Jeú a Jezreel, o que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Segundo Reis 9:30. Jezabel ou Jezbaal, que quer dizer sacerdotisa de Baal, sacerdotisa de demônios, se pintou em volta dos olhos para provocar a Jeú. Quem você acredita que inspirou Jezabel a tentar seduzir o homem de Deus pintando seus olhos? E qual foi o resultado dessa tentativa, desta sacerdotisa de Baal em tentar seduzir a Jeú pintando os olhos? Foi jogado imediatamente aos cães,
morta e devorada por eles. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Segundo Reis 9, 33 a 36. Assim o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se embelezavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro 3, 3 a 5. E que dizer de Herodes, que contrariamente a João Batista era um escravo da moda? E num dia designado, vestindo Herodes vestes resplandecentes, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. Atos 12, 21. Herodes vestiu-se de vestes resplandecentes para se mostrar. E o que aconteceu? E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. Atos 2, 21 a 23. Desnecessário comentar mais aqui sobre o resultado desses 3 casos de escravos da moda. As filhas de Sião, ou dizer as cristãs moderninhas de hoje, Jezabel e Herodes. Tatuagens, cortes de cabelo cheios de desenhos e recortes estranhos, bem como desenhos escanhoados de barba, nunca foram tão usados como hoje, e entre os que se dizem cristãos e pastores ou ministros de Deus, que escravos da moda, não veem nisso nada de mal. E você? Ainda acha que a moda nada tem que ver com os problemas que a igreja e seus membros enfrentam hoje? Considere, por favor, o que foi dito e que João Batista viria no espírito de Elias. E sabemos que todos que hoje querem realmente pregar a verdade como deve ser, o farão no espírito de Elias, conforme Apocalipse 11. E como se vestia Elias também? Pelo que ele lhes indagou: qual era a aparência do homem que subiu ao vosso encontro e vos falou estas palavras? Responderam-lhe eles: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Segundo Reis, capítulo 1, versículos 7 e 8. Exatamente igual a João Batista, mostrando claramente que essa mensagem é dirigida também a nós, a quem os fins dos tempos têm chegado. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Marcos 4, 37. As ondas do mar. Mar em profecia são povos, nações e línguas, ou dizer, as modas do mundo estão enchendo o barco, aquela que deveria ser a igreja de Deus, e as está enchendo de tal maneira que a estão afundando. E quando encher a medida da iniquidade, não será também rejeitada, tão certo como foi rejeitada a igreja dos fariseus e povo escravos da moda da época de Cristo? E você? Qual é a sua decisão? Descer redondo, acompanhando o mundo, ou subir quadrado, rejeitando as modas das multidões? Pense nisso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, ajude-nos a fazer a mensagem da verdade presente alcançar as pessoas. Inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe. Seja um João Batista moderno e que Deus te abençoe.